Então tá, pessoal, voltamos aí na questão 21, que é uma questão um pouquinho mais complicada, mas não é nada demais. Nada que a gente não consiga matar a charada aí com o que a gente já viu até agora. Vamos dar uma lida aí, com calma, com tranquilidade. Sociedade empresária X importou da França uma máquina para seu ativo permanente. Não tô nem aí, vai incidir ICMS? Vai incidir ICMS na importação, vai incidir. O preço constante dos documentos de importação foi de $1.000, 1.000 doletas. A importadora suportou também as seguintes despesas: $100 de imposto de importação, e ele te dá uma taxa de câmbio do imposto de importação, R$2, R$250 de IPI, R$50 de direito de despesa aduaneira diversa, R$40 de frete pelo transporte do porto até o seu estabelecimento. E a gente sabe que aqui, nesse caso, não vai, né? Não vai incluir, não vai na base de cálculo esse transporte do porto até o estabelecimento, porque já foi feito desembaraço aduaneiro, já pagamos tudo que tinha que pagar. O pagamento da máquina ao exportador estrangeiro foi feito ao câmbio de R$2,10. E a alíquota do ICMS aplicável foi de 18%. Ele quer saber o que? A base de cálculo do ICMS. E para a gente saber a base de cálculo do ICMS, nós vamos ter que saber primeiro qual é a taxa de câmbio que nós vamos utilizar aqui nesta importação. E aí, para saber disso, nós temos que ter ali com calma o artigo 14, que diz o seguinte, ó: o preço de importação expresso em moeda estrangeira será convertido em moeda nacional pela mesma, olha ali o que ele diz, a gente acabou de falar sobre isso, mesma taxa de câmbio utilizada no cálculo do imposto de importação, sem qualquer acréscimo ou devolução posterior se houver variação na taxa de câmbio até o pagamento efetivo do preço. Olha lá, olha lá. Qual é a taxa de câmbio do imposto de importação? R$2. Então eu tenho que utilizar esta taxa aqui de R$2 para entender aqui o valor da importação. Essa é a taxa que eu tenho que utilizar. Beleza? Tranquilo? Um parágrafo único, a gente tem que ter claro isso, mas isso aqui é um outro momento. Depois nós vamos utilizar isso aqui. Então vamos fazer aqui, vamos começar a fazer os cálculos aí desta base de cálculo. Nós vamos ter o que aqui? Nós vamos ter $1.000 vezes 2 de preço de mercadoria, nós vamos ter R$200 de imposto de importação, 250 de IPI e 50 de despesas aduaneiras diversas. Então nós vamos ter 2.000 mais 200 mais 250 mais 50, né? Opa, vamos lá. Base de cálculo. Primeiro, começo, base de cálculo 1, né? Depois a gente vai ter que fazer aquele esqueminha do ICMS. R$2.000 mais 200 de imposto de importação, mais 250 de IPI, mais 50 de despesas diversas. É isso que está expresso lá para nós, né? Então, nós vamos ter uma base de cálculo de, primeira base de cálculo, R$2.500, a base de cálculo sem o ICMS por dentro. Porque na importação, primeiro a gente acha todo aquele valorzinho, depois a gente inclui o ICMS por dentro. E como é que a gente inclui o ICMS por dentro? A gente divide por 1 menos a alíquota, que é 0,18, né? Então vai ser, o nosso valor vai ser 0,82. E esse valor, se eu dividir 2.500 por 0,82, eu provavelmente, deixa eu ver se eu tenho minha calculadora aberta aqui, tenho minha calculadora aberta, provavelmente nós vamos achar o valor de 3.048, vou fazer aqui para ti, só para tu ver, né? 2.500 dividido por 0,82, R$3.048. Então, a nossa base de cálculo do ICMS, essa base de cálculo do ICMS, R$3.048 e uns quebrados aqui. É isso que nós temos que saber. Nós temos que saber que não é 2.500. 2.500 é o número que a gente parte
de parte de 2.500 para chegar lá nos 3.048, incluindo por dentro o ICMS. E aí, se ele quiser saber o ICMS, sobre esses 3.048 a gente ia ter que aplicar 0,18%, que é o valor da alíquota interna. Então olha lá nas nossas respostas, muito provavelmente ele terá uma resposta de 2.500, né, para os incautos. E para os mais incautos ainda, 2.540, incluindo o frete aqui, né? Então tá falso, inferior a 2.500, igual a 2.600, ela é superior a R$3.000, a 3.048. É algo, para quem não conhece para quem não estuda o ICMS e entende que o imposto integra a sua própria base de cálculo, fica muito complicado entender esse negócio, tá? Mas eu tenho certeza que vocês estão muito tranquilos em relação a isso. É muito fácil, muito tranquilo essa questão para vocês. E agora nós vamos fazer uma outra um pouquinho mais complicada. Questão um pouquinho mais complicada que o velho aqui inventou a questão. Por isso que vocês podem entender que essa questão foi eu que inventei, porque ela trata de TAPS. TAPS, a Deise me levava lá para o camping, para acampar lá em TAPS, camping de TAPS. E importa, a empresa que está localizada em TAPS, importa a mercadoria da Holanda. Por que da Holanda? Porque a Holanda é o lugar que eu, Diego, amo. O lugar que eu mais amo é a Holanda. E não é pelo que vocês estão pensando, é por causa das bicicletas. Sério, é por causa das bicicletas, da cidade, de tudo. A gente ama a Holanda, a gente vai seguidamente para a Holanda. Então vocês podem ver que foi eu que fiz a questão. E ainda vai para Santa Catarina, ainda. Quase que eu botei aqui Bombinhas, porque é onde nós sempre vamos. Mas não, então é a questão que o Diego fez para vocês e ela deve ser um pouquinho mais complicada, tá? O preço declarado foi de $10.000. Entretanto, a Receita Federal atribuiu o valor de 20 mil para fins de imposto de importação. Então, o que houve aqui? O cara declarou um valor que a Receita não aceitou. Disse, não, esse valor aí eu não aceito. O valor que eu, Receita Federal, entendo é $20.000. Opa, então esse vai ser o nosso pressuposto. Vamos voltar no artigo 14 lá, parágrafo, para vocês lerem. Olha ali o parágrafo único do artigo 14. O valor fixado pela autoridade aduaneira para a base de cálculo do imposto de importação substituirá o preço declarado. Então, se eu declarei 10 mil e a Receita fixou 20 mil, é 20 mil. Não tem saída. Ah, mas os caras... Cara, para concurso de CMS é isso aqui que tu vai fazer. Botou 20 mil lá para fim de imposto de importação, é 20 mil. Ainda foram computados os seguintes valores. R$200 de IOF, integra a base de cálculo, claro. R$1.350 de IPI, integra. R$300 de despesa aduaneira, integra. R$1.000 de frete entre SC e RS, integra? Não, né? Porque aqui já saiu lá, já foi desembaraçado e tudo mais, então não integra aqui a base de cálculo. R$50 de taxa Siscomex, integra. R$100 de adicional de frete e renovação da aduana mercante. Ah, que é isso, Diego? Que é isso? Que é isso? Vai integrar a base de cálculo do CMS ou não? Calma. Agora nós vamos dar uma olhadinha aí no que é esse adicional de frete para a renovação da marinha mercante. Vamos entender, eu vou trazer para vocês o julgado ali, para vocês entenderem o que é isso, aí vocês vão ver se integra ou não integra a base de cálculo. Olha lá. Olha aqui. Adicional ao frete para a renovação da marinha mercante. Olha ali, contribuição especial. É contribuição especial. É contribuição especial de intervenção no domínio econômico. Ou a FRMM é uma contribuição. Então, se é uma contribuição, integra ou não integra? Ah, velho, não tenha dúvida. Ah, pode ter. Cara, disse a FFFE, integra. Entra na base de cálculo do ICMS para fins de concurso. Integra porque está lá expresso na lei complementar que qualquer outro imposto, taxa ou contribuição vai ingressar lá na base de cálculo para a gente fazer os cálculos. Então nós vamos começar então com 20 mil doletas. Opa, se eu achar aqui a taxa de câmbio, né? O câmbio tem qual o câmbio que a gente vai usar? O câmbio na data do desembaraço era de 2,10, ele só botou um câmbio. Então, velho, só vamos usar esse aqui, né? Ah, mas, cara, só tem uma taxa de câmbio. Se o examinador te botar uma taxa de câmbio, só uma, não te der mais nenhuma outra opção, tu usa a que ele botou lá pra ti, que é essa que ele entende que é. Tá bom? Então nós temos lá, a primeira coisa, $20 mil e R$2
e 10 de taxa de câmbio. Então nós vamos ter que pegar lá. A primeira coisa, para a gente começar aí o nosso cálculo da base de cálculo 1, né? Que é que eu digo a base de cálculo antes do ICMS. Base de cálculo 1. 20 mil vezes 2,1. 2,10. 0, 0, 0, 0, 2. Essa eu acho que eu consigo fazer, né? Vamos lá. 0, 0, 0, 0, 4. É isso? É isso. Então quanto que é? 42 mil reais. 20 mil dólares, 42 mil real. O nosso começo. É aqui que a gente começa. Vamos voltar lá. O que mais que tem? 200 reais de IOF, 1.350 reais de IPI. Tudo isso aqui ingressa. Então nós vamos ter 200 reais de IOF mais 1.350 de IPI. 200 reais IOF, 1.350 reais de IPI. É isso? Vamos voltar lá. É isso aí. Mais 300 reais de despesa aduaneira. Mais 300 reais de despesa aduaneira. 300 reais de despesa aduaneira. Mais 100 reais da Marinha Mercante. E 50 reais de taxa do Siscomex. Mais 50 reais de taxa. Tudo isso para a gente chegar a um valor base lá do ICMS. 0, 0 vai 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Opa, fechou, que legal. Vai 44 mil reais. 44 mil reais é a base de cálculo 1. Voltamos lá na questão. O imposto de importação não foi exigido em face de isenção. Isso quer dizer que ele não integra, claro. Porque o que integra é o imposto de importação. Se eu não tenho imposto de importação, não vai estar lá dentro da base de cálculo. Beleza? A alíquota interna é 18%. Então, nesse caso aqui, se a alíquota interna é 18%, eu tenho 44 mil reais. Eu tenho que usar efetivamente a minha calculadorinha. Eu tenho que usar ela, porque eu não vou conseguir fazer 44 mil reais divididos por 0,82 para eu achar o que é a base de cálculo do ICMS. Então, 53,658 com 53. 53,658 com 53. Isto aqui é a base de cálculo com o ICMS por dentro. Por quê? Porque eu dividi esse negócio aqui total, dividi por 0,82, ou seja, dividi por 1 menos a alíquota interna, para achar o valor da base de cálculo com o ICMS incluso por dentro, pessoal. Estão entendendo? Está seguindo o velho aqui nesse cálculo aqui? Então, aqui eu tenho a base de cálculo. Este valor aqui, eu vou multiplicar por 0,18 para eu achar o ICMS, ou eu posso também diminuir aqui, né, dos 44 mil, né, e achar lá 9.658,53 o valor do ICMS. Se eu multiplicar esse valor por 0,18, ou se eu diminuir esse valor incluso com o valor 100, eu vou achar o valor do ICMS. Então 9.558,53 é o nosso valor aí. Vamos ver se eu acertei. Olha aí, ó, 53,658. Acertei, que legal. 53,658, 9.658. Esse é o valor da base de cálculo do ICMS e o valor do ICMS destacado aí nesta operação de importação. Esse é o máximo aí que vai ser cobrado de vocês aí. Eles não vão entrar em questões mais controversas aí sobre valor de depósitos, cobrança de depósito lá, de taxas de dumping e tudo mais. Isso é um pouco mais complexo, talvez quando tem algum concurso já
em andamento, o ideal é a gente olhar lá na legislação específica ou ver se tem alguma consulta que resolva esses problemas. Mas a base que vocês vão ter que ter é saber que vem uma mercadoria com um valor X e nós temos que incluir o ICMS por dentro aí na base de cálculo. Tranquilo? Então tá, então vamos continuar. Vamos continuar com outras bases de cálculo. Olha, o que é isso? Inciso 10 do artigo 12. Qual é a base de cálculo? O valor da prestação, olha ali, o valor da prestação do serviço acrescido, se for o caso, de todos os encargos relacionados com a sua utilização. Isso é o que? Serviço, recebimento lá de serviço prestado no exterior. É muito difícil de acontecer. O que tu tem que saber aqui nesse caso? Literalidade. Muito difícil, mas muito difícil. Não vi ainda questão com base nesse artigo. Se alguém tiver aí, me envia. Beleza? Outra base de cálculo que a gente tem que saber, e essa daqui é muito importante, tá? Essa 7 aqui é muito importante, uma das mais importantes que nós temos que saber. Por quê? Porque ela é a ideia da aquisição. A base de cálculo, no momento do fato gerador lá, é da aquisição e licitação pública de mercadoria ou bem importados do exterior e apreendido ou abandonado. Por quê? Porque nesse caso aqui, ó, a base de cálculo é o valor da operação acrescido do valor dos impostos de importação e sobre produtos industrializados e de todas as despesas cobradas ou debitadas ao adquirente. Isso aqui é o quê? É muito similar à ideia da importação. Porque aqui eu vou ter a base de cálculo da importação, é igualzinho. Então se ele disser assim, foi adquirido em licitação pública, bota estrelinha nessa lâmina aqui, porque assim como na importação a gente tem que incluir a base de cálculo por dentro do ICMS, nesse caso de aquisição e licitação pública nós temos também que incluir o ICMS por dentro na base de cálculo. São os dois casos aí que a gente vai partir do pressuposto que a gente tem que incluir o ICMS dentro da base de cálculo, não tem saída. Nesse caso aqui, nós também temos que incluir o ICMS na base de cálculo. Tranquilo? Então, importação e aquisição e licitação pública são as duas situações que o default é a gente incluir o ICMS por dentro na base de cálculo. Todas as outras a gente vai ter que avaliar o comando da questão, tá? A regra geral é a gente não precisar fazer isso, é a gente aplicar a alíquota que ele te dá pelo valor da operação que tem lá, ou o valor da prestação de serviço, que são as bases de cálculo normais, tá? Então a gente aplica diretamente e acha o valor do tributo. Quando ele falar de importação, de arrematação ou aquisição de licitação em asta pública, aí nesse caso especificamente, tu tem que incluir, fazer aquele cálculo lá para incluir o ICMS na sua própria base de cálculo, dividindo pelo valor de 1 menos a alíquota aplicável à operação. Beleza? Tranquilo? Então tá. Vamos continuar aí nas bases de cálculo. E todas elas são muito tranquilas, porque todas vão partir daquela ideia básica lá que a gente falou de o valor efetivo da operação ou prestação. Na hipótese do inciso 12 do artigo 12, o que é isso aqui? O que é isso aqui? Entrada no território de estado de lubrificante, combustível líquido e gasoso derivado do petróleo, não destinado à comercialização e industrialização. O que é isso? Aquela coisinha lá que a gente tem. Estado A, estado B, o cara manda o lubrificante ou derivado de petróleo, ocorre um fato gerador na entrada do estado destinatário. E qual que é o valor da base de cálculo? Se ele manda R$1.000, é R$1.000 o valor da base de cálculo, o valor da operação de que decorrer a entrada no estado destinatário. Tranquilo? Barbadinha, sem estresse. Na hipótese do inciso 13 do artigo 12, o valor da prestação no estado de origem. E aqui, gente, tem uma peculiaridade, porque aqui a gente vai começar a tratar de diferencial de alíquota. Por quê? Olha só, a hipótese do inciso 13 do artigo 12 é essa daqui, ó. Faltou minha setinha.
da utilização por contribuinte de serviço cuja prestação se tenha iniciado em outro estado e não esteja vinculada à operação ou prestação subsequente. Então eu fiz até um desenho, se eu não me engano. Olha uma setinha. Eu fiz uma setinha. Deixa eu fazer o desenho lá para vocês. É isso aqui, ó, tá? O que acontece? Desde de Canoas, que está no estado do Rio Grande do Sul, vendeu mercadoria para consumo para então loja de peças limitada que está localizada em São Paulo. Essa venda de mercadoria para consumo, ela vai acabar aqui, né? Esse contribuinte aqui, ele vai consumir essa mercadoria. E ele contratou, ou se foi FOB, quem contratou foi a empresa de São Paulo. Contratou uma empresa para prestar o serviço de trazer esta mercadoria para cá, que também vai acabar aqui. Quando isso acontece, a gente vai abrir margem para a questão do diferencial de alíquota. E aí a base de cálculo dessa prestação, que é o dispositivo que vai se usar para trazer a base de cálculo também da operação, a base de cálculo dessa prestação é esse serviço aqui, ó. É esse serviço, é o valor do serviço. Vamos dar uma lida ali, olha ali, ó. No caso do inciso 9 aqui, vamos voltar. Tá aqui, eu botei para vocês. Na hipótese do inciso 13 do artigo 12, o valor da prestação no estado de origem. No caso do inciso 9, o imposto a pagar será o valor resultante da aplicação do percentual equivalente à diferença entre a alíquota interna e a interestadual sobre o valor ali previsto. Então nós temos uma previsão de diferencial de alíquota que é relacionada à prestação de serviço, né? É a prestação de serviço. Mas nós utilizamos isso tudo para fazer também o cálculo da operação de circulação de mercadorias. Então, nesse caso aqui, o parágrafo 3º do artigo 13 dá margem para o pagamento do diferencial de alíquotas. Dá margem para o pagamento do diferencial de alíquota. E qual é a base de cálculo desse diferencial de alíquota? É este valor aqui do serviço inicial. É o valor inicial. E também aí, quando a gente falar de operação de circulação de mercadorias, também a base de cálculo vai ser o valor da venda da mercadoria. Ou seja, se eu vendi mercadorias no valor de R$1.000 para São Paulo para consumo, a base de cálculo do diferencial de alíquotas aqui na operação vai ser R$1.000. Se essa prestação de serviço me custou R$100, a base de cálculo para o diferencial de alíquota na prestação de serviço vai ser R$100. Então é isso que esse artigo, o parágrafo 3º do artigo 13, está me dizendo, que a base de cálculo do diferencial de alíquota vai ser aquele serviço lá que começou lá. Beleza, gente? Tranquilo? E a gente usa isso também para operação de circulação de mercadoria. A base de cálculo é aquela base de cálculo inicial, o valor da operação interestadual. Tá bom? Essa vai ser a base de cálculo. Belezura? Tranquilinho? Que bom. Agora, não temos muito tempo relativo a isso, então também vou parar um pouquinho antes, porque este parágrafo 2º do artigo 13 é um dos mais importantes. Nós falamos bastante sobre isso e nós vamos ter que fazer assim alguns cálculos, e eu vou trazer para vocês aí duas ideias quando o IPI integra e quando não integra a base de cálculo do ICMS. Então vamos dar uma lida no parágrafo 2º, que é uma informação muito importante, e aí no próximo bloco a gente entra nos cálculos, tá? Não integra a base de cálculo do imposto do ICMS o montante do IPI quando a operação realizada entre contribuintes e relativa a produto destinado à industrialização ou comercialização configurar fato gerador de ambos os impostos. Então isso a gente cansou de falar. Nós temos que ter o que aqui? Nós temos que ter aqui A, B. Nós temos que ter contribuinte, nós temos que ter um contribuinte. Regra geral, esse contribuinte aqui vai ter que ser um industrial.
porque esta saída aqui vai ter que ser fato gerador do ICMS e fato gerador do IPI. E este contribuinte de recompra vai ter que comprar esse produto para comercializar ou para industrializar. Quando isso acontece, o IPI não integra a base de cálculo do ICMS. Tranquilo? Daqui a pouquinho a gente volta e nós vamos fazer exemplos de cálculos quando essa situação ocorre e quando essa situação não ocorre.